A próxima etapa, então, é a costura. Então, bom, é a costura com a abertura para o braço, hein? Então, a situação é a seguinte. Primeiro, você vai precisar definir o tamanho da abertura que você deseja. No meu caso, eu tenho tiras com 13 buraquinhos, tá vendo? Que são 13 iguais a esse. Ok. Eu quero uma abertura de braço grande. Eu quero realmente que fique com bastante espaço para não ter a questão de repuxar a peça nos movimentos. Então, ter liberdade de movimento sem comprometer o design, a aparência da execução quando usada. Então, é assim. Eu vou definir que metade é para a abertura do braço. Metade em diante é a costura. Como eu tenho 13 e 13 não é divisível por 2, eu vou fazer assim. Eu vou deixar 6 para a abertura de braço e 6 mais 1 para dar o 13, o número 13, eu vou fechar. Tudo bem? Você tem que definir aí, amiga. Então, por exemplo, você teve aí 20 buraquinhos. Você pode fazer 10 para abertura de braço e 10 para fechar. Ou se você tiver numa situação de túnica mais comprida, você escolheu trabalhar mais comprido, dividir na metade, a abertura de braço vai dar quase de repente na cintura. Então vai ficar demais. O que você faz? Imaginemos que você tem aí 30 buraquinhos. 10 é a abertura de braço, 20 é para você fechar. Enfim, você vai ajustando a sua realidade aí. Então, para fazer a costura, novamente eu vou pôr aqui um ponto na agulha. Deixa eu ajeitar a situação aqui, ó, pontinho tá na agulha. E aí eu vou contar aqui no preto, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A partir do 7º eu volto a trabalhar. Percebeu? Então aqui no 7º buraquinho eu vou fazer os meus 5 pontos baixos. Assim eu já demarco aonde eu estou trabalhando. Então deixa eu fazer aqui, ó. Você vai acompanhando aí comigo. Então veja, ó. 1. Olha aí a situação. 2. 3. 4. E 5. 5 pontos baixos, tá bom? Então, eu já sei que é a partir daqui que a situação acontece. Vou contar aqui do outro lado, então. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A partir daqui que vai ser feita a união, tá legal? Então, é esse buraquinho que vai receber a união, que é aonde eu vou até alargar e vou deixar ele assim em pé. É aonde eu estarei agora aqui. Então, vamos lá. Uma corrente normal, a gente já fez, a gente já sabe como é, só que aqui eu perdi o ponto, deixa eu fazer direitinho, ó. Uma corrente, venho aqui e pego o espaço que vai receber a união, faço o meu ponto baixo, normal, não tem segredo, não tem mistério. Corrente, no próximo buraquinho do preto, trabalho meus 5 pontos baixos, então 1, 2, 3, 4 e 5. Uma corrente, venho aqui atrás, pego o intervalo de correntes, passo a minha agulha e eu vou fazer, só vou tirar e passar de novo porque puxou o fio. O ponto baixo, olha lá. Aqui. Faço a corrente, novamente no preto, lá vou eu. Faço aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Perceberam como é que se dá? Então, minha gente, a costura é feita da metade, no caso eu aqui, né, em diante. E você aí, amiga, vai ver qual é a abertura de braço que você vai deixar. Tá legal? Então, minha gente, eu vou aqui trabalhar os meus dois lados, lembrando que aqui eu comecei aqui, mas aqui não tá preenchido, tá? Então, eu vou ter que preencher aqui. Aqui foi só pra mostrar pra vocês. Eu vou trabalhar ele inteiro e no ponto é que eu vou começar a costura.
costura. Então você tem que fazer isso unindo as duas partes dos dois lados na mesma posição. Uma vez que isso tiver feito, aí sim, nós vamos para a próxima etapa, que é a parte de cima, o acabamento da parte de cima e o acabamento da parte de baixo. Vamos lá então? Já já tô de volta. Para a próxima etapa da sua execução, você vai trabalhar com fio duplo. Então, assim, até para obter uma maior rigidez, né? Então, por isso nós optamos a trabalhar com fio duplo. Você pode utilizar tanto a cor branca, no caso eu aqui escolhendo, ou com a sua segunda cor, no caso seria o preto. Até para facilitar sua visualização, eu acabei optando até pelo branco. Tá? Aí você vai fazer assim, você vai ter que fazer um cordão de correntes que seja o bastante para dar a volta no seu pescoço, mais o dobro. Então, o que acontece? Imaginemos que, para dar a volta ao pescoço, eu precisei de 100 correntes. Então, o meu cordão tem que ter 200 correntes. Tudo bem? Aí você vai ver aí, você precisou de 80 correntes para dar a volta no pescoço. Então, no mínimo, seu cordão vai ter 160 correntes. Perceberam? Esse é o método que nós temos para calcular a quantidade de correntes. Uma vez que você tem esse cordão de correntes, antes de iniciar a execução propriamente dita, você vai ter que pegar a sua peça que já está costurada, então veja, ó, lateral presa, e aqui, ó, lateral presa, tá bom? Então, os dois lados já estão costurados. Com a parte de cima, que é a parte, no meu caso, que tem a dobra, né? Tá dobrada, você vê que é dupla. Um dos lados de cada vez, que você vai passar pelos dois, mas é um de cada vez. Você vai pegar o cordão sem ter cortado o fio. Deixa o fio aqui, ó, aguardando execução, tá vendo? Tá aguardando. Tô trabalhando uma das pontas, tá? Você vai cruzar o cordão, ó, por dentro dos elos. Vai chegar uma hora que não vai ter elo. Você vai chegar nessa parte. Você pula. Neste momento, você ignora. Vai pro outro lado, ó, e continua. Na mesma direção, você vai lá trançando. Nós temos que trançar o contorno todo dos dois lados. Então, veja só. Eu vou passando e eu só vou pular, né? Eu só deixo de trançar quando eu não tenho os buraquinhos, ó, não tenho buraquinho. Então, eu pulo e vou para o preto. Sempre aqui, ó, tô continuando a minha direção, tá vendo? Nesse momento, fica tudo solto, mas depois nós vamos prender. Então, deixa eu passar aqui o meu todinho e eu volto quando os dois lados já estiverem totalmente passados, porque aí a gente começa a trabalhar propriamente dito. Antes da gente voltar na execução, eu preciso te mostrar como que você deve proceder para calcular o intervalo do uso deste cordão de correntes. Então é assim, olha, você tem a abertura do pescoço. Essa abertura, você precisa dividir nesta abertura 200 pontos, que é o meu caso. Eu tô trabalhando aqui com os meus 200. Então eu fiz assim, ó, a parte da frente da blusa, ela fica aqui. A parte de trás fica aqui. Aqui eu tenho o contorno do pescoço e aqui eu tenho as duas alças que ficam abertas para fazer um laço. Tudo bem? Como que eu dividi? Eu fiz 30 pontos da corrente para a parte da frente, 30 pontos para a parte de trás. Eu coloquei 36 pontos para o contorno do pescoço e o que sobra são as tiras soltas. No caso aqui, sobraram 52 pontos para cada parte da tira. Isso daqui gerou isto daqui. Deixa eu mostrar para vocês. Já trouxe totalmente marcado. Então aqui, olha só, 52 pontos aqui, 52 pontos aqui. Neste intervalo que vai deste alfinete até este pontinho que está marcado preto, eu tenho 30 pontos, aonde eu divido, olha aqui, ó, a parte da frente e a parte de trás. Olha aqui, ó, tá marcado, tá vendo, ó? Então são os 30 pontos. E aqui, neste intervalo que vai desse pontinho até este pontinho, eu tenho os 36 pontos. Perceberam? Essa foi a divisão que eu fiz. Então aqui é que eu vou fazer o meu fecho no caso. Tudo bem, gente?
Joinha? Bom, aí como é que a gente trabalha a execução a partir do momento que você já tem a divisão? Você só vai precisar dos marcadores, no caso, para te auxiliar. Pode ser, como você viu aqui, ó, um fio, né, de outra cor para te auxiliar, só na primeira carreira. Depois fica tudo marcado, a gente consegue remover e trabalhar bem, tá? Então é assim, eu vou pegar aqui a minha ponta, que tá esperando, né, para continuar a execução. E aí, nós vamos trabalhar em meio ponto. Então, a estes pontos que já existem, eu vou precisar adicionar 1 e 2 correntes. Eu vou laçar e no primeiro ponto eu faço o meu meio ponto alto. Olha aqui a situação. Laço de novo e trabalho o meio ponto alto. E assim eu vou trabalhando, e lembrando, eu estou com fio duplo, tá? Eu vou trabalhando até eu alcançar a minha marca de alfinete. Então, eu vou fazer os meus pontos, os meus meio pontos altos, e aí eu volto aqui para te mostrar como trabalhar ao alcançar a marca. Muda um pouquinho, não é muita coisa não, mas um pouquinho muda. Então, deixa eu fazer aqui os meus e eu já volto aqui.